Pessoal, hoje a gente vai começar a ver a parte da prosa do Mário de Andrade, certo? Nós ainda vamos passar pela poesia olhando as suas obras principais, certo? Mas para responder o questionário de hoje, eu gostaria que a gente desse uma olhada na prosa dele, na expressão então dos textos corridos, né? Que não são a poesia, que não são os textos da poesia. E aí a gente vai ver, na verdade, uma obra principal, que é o Macunaíma, certo? O Mário de Andrade também escreve Amar Verbo Intransitivo. Sobre essa obra eu vou comentar na nossa próxima aula, certo? Mas por hoje a gente vai ficar só com o Macunaíma, porque ele, na verdade, é a parte mais importante da prosa do Mário de Andrade e muito densa. Então, a aula de 15 minutos que eu tenho como dar para vocês aqui, ela... Na verdade, o Macunaíma ainda fica faltando tempo e a gente vai continuar discutindo sobre ele nas nossas aulas online, certo? Então vamos lá, pessoal. Macunaíma vai ser o nome da principal obra da prosa do Mário de Andrade, certo? Essa obra, né, diz a história que ela foi composta em 3 dias. Ele escreveu essa obra em 3 dias, ou 2, se eu não me engano, porque na verdade ele passou mais de 10 anos pesquisando tudo o que ele precisava para escrever essa obra. E uma das principais fontes da pesquisa dele foi esse estudo do Koch Grünberg, que é um pesquisador de cultura indígena muito famoso, né? Foi um pesquisador. E esse estudo chamado Macunaíma Unpiá, que compilava então vários contos e várias mitos de origem, mitos indígenas que falavam sobre a figura de Macunaíma, né? Que Macunaíma seria a pronúncia, né, na língua indígena em questão. E aí o Mário de Andrade pega, né, o Macunaíma e coloca ali como nosso personagem dessa história, que é o romance que a gente está estudando hoje, né? E a gente vai ver depois ter outra classificação que não é romance, certo? Segundo o Ousa de Andrade, essa obra ela é tão incrível, tão maravilhosa, que ele chama ela de coração da antropofagia antes mesmo de ela ser escrita. O Ousa de Andrade, tá, pessoal? É isso mesmo. Ele leu Macunaíma e ele diz que ama tanto Macunaíma e que queria tanto ter podido escrever o Macunaíma porque ele representa exatamente aquilo que ele está querendo dizer lá no Manifesto Antropofágico, certo? Pessoal, o Macunaíma, né, vai ser conhecido como o herói da nossa gente, né? O livro do Mário de Andrade, no livro que o Mário de Andrade escreve, né? O Macunaíma, esse livro, ele coloca esse bordãozinho, né? Macunaíma, o herói da nossa gente. E há um teor de impacto dessa obra, quando ela é publicada, que só foi vista antes em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi um grande impacto quando aquela obra foi lançada, lá no realismo, né? E esse teor de impacto só foi visto novamente depois, quando foi lançado o Grande Sertão Veredas. Então a gente tem 3 obras aí que são bastante marcantes no sentido de escandalizar mesmo, né? Cada uma com seus motivos para as suas épocas, mas todas elas têm esse caráter de ter dado muito o que falar na época, certo? A gente não falou do Amar Verbo Intransitivo ainda, mas já fica aqui anotado que essa obra ela é bem mais radical no sentido modernista da coisa do que o Amar Verbo Intransitivo. Principalmente no sentido da sexualidade, que a gente vai ver lá no Amar Verbo Intransitivo depois, tá bom? Na sexualidade aqui do Macunaíma vai ser trabalhada assim uma idealização romântica e muito inspirada dentro das pesquisas que o Mário de Andrade fez sobre a relação indígena, né, com essa sexualidade, certo? Essa é a primeira obra, pessoal, em que o autor vem, né, o narrador começa falando quem é o herói. Então, assim, esse aqui é o herói da gente. Então, a obra começa, né, depois de uma contextualização, ele apresenta Macunaíma, esse é o herói da nossa gente. É o herói da história. Né? Ele apresenta o herói da história para o leitor. Isso nunca tinha acontecido, por quê? Porque o herói a gente percebe durante a leitura da história, né? A gente não precisa ser apresentado a ele formalmente, certo? Aí o Mário de Andrade vem e apresenta, e a gente vai entender por quê, certo? Assistam, pessoal, tem uma obra no YouTube, se eu colocar lá Macunaíma, vai ter um filme. Ele é um filme, não é um filme convencional, não é um filme que você vai assistir pra ficar passando tempo agradávelzinho, é um filme esquisito, com uma proposta de cinema diferente da que vocês conhecem.
E o livro, ele já é impactante, ele já é diferente, imagina o filme, né, quando coloca isso pra imagem. Então, é bem confuso, assim, você assistir uma vez, você não vai entender muito bem. É interessante ler também o livro, se você quiser entender. Mas não é um livro convencional, não é um filme convencional. Já adianto, mas é uma obra maravilhosa. Pessoal, o Macunaíma, né, a gente vai ter uma discussão aí sobre a questão de herói e anti-herói. Né? A gente acabou de ver que é o livro que anuncia quem é o herói. E, na verdade, a gente está lidando aqui com um anti-herói, porque ele tem todas as características de anti-herói. E aí a gente vai fazer uma comparação com o primeiro anti-herói e o maior anti-herói. O maior anti-herói é o Macunaíma. Mas o primeiro anti-herói da nossa história literária, é o Leonardinho, lá de Memória de um Sargento de Milícias. Lembra aquela obra que é pré-realista, mas que é romântica? Por que ela é romântica? Porque o nosso personagem, que é o malandrão lá, Leonardinho, ele no final, ele muda o caráter dele por conta do amor, que é a grande característica das prosas românticas. A mudança do caráter do personagem por conta do amor, certo? O Macunaíma vai ser o maior anti-herói justamente porque ele não se regenera. Ele é como nós somos, né? Então, ele vai ter uma pluralidade de perfis, ele vai ser bom, ele vai ser mau, ele é engraçado, ele tem virtudes, ele tem vícios, ele vai ser um ser humano como a gente, certo? E essa pluralidade de perfis, ela também é discutida na questão da raça, pessoal. Porque o Macunaíma, ele nasce negro, filho de uma índia, e depois ele fica branco. Ele toma banho numa água mágica lá e ele fica todo branco. Então a gente tem um caráter aí também, né, fantasioso, é uma história que trabalha com esse tipo de construção, certo, pessoal? Não é uma ficção, assim, realista, certo? As condutas do Macunaíma nessa história, elas são antagônicas, ou seja, diferentes da do herói épico. Mesmo que a história ela tenha uma brincadeira com o épico, a gente vai entender daqui a pouco, certo? Não há preocupação para justificar os defeitos de Macunaíma, diferente lá do herói romântico, que vai tentar, então, mudar para poder se tornar de verdade um herói. Beleza, pessoal? Então, o maior anti-herói, por quê? Porque ele continua sendo o que ele é, claramente, sem precisar de ser regenerado pelo amor, ser regenerado por qualquer coisa. Ele simplesmente assume as suas várias facetas, boas, más, engraçadas, virtuosas, viciosas, certo? O Mário de Andrade, quando começa ele apresenta esse texto como uma rapsódia. Rapsódia, pessoal, tem a música lá do Queen, né? E aí faz sentido a comparação, porque a rapsódia, ela é um gênero que era lá da época da Grécia Antiga, que eram trechos de contos épicos que eram mais populares, né? A epopeia era a grande forma de circular as histórias épicas. A rapsódia era uma forma mais popular, em que as pessoas conseguiam decorar mais, porque a gente está falando de literatura oral nesse momento lá na Grécia ainda, né? O Homero vai escrever só muito tempo depois, mas as coisas eram circuladas oralmente. E a rapsódia é isso, né? Então vai contar a saga de um herói épico. E aí o Mário de Andrade vem e apresenta essa obra como uma rapsódia. Então, tem essa brincadeira, né, de ser uma rapsódia, mas a gente sabe que nos moldes clássicos, não é uma rapsódia, porque esse herói não é nem um herói épico clássico, né? Mas tem essa brincadeira do que o Mário de Andrade faz, chamando de rapsódia, como se o Macunaíma fosse o herói épico da nossa história brasileira, certo? A crítica, né, a crítica literária vai chamar de romance. Por quê? Porque tem um formato em que você tem um fluxo de uma história girando em torno de um personagem principal, aquelas características que vocês estudaram lá no primeiro ano, certo? Agora, uma coisa muito importante aqui, sobre o título dessa obra. O herói sem nenhum caráter, né? Esse é o título de Macunaíma. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Importante aí, pessoal, a dupla negação. Vejam a brincadeira que o Mário de Andrade faz, lembrando que o modernismo é uma escola que mexe muito com a linguagem, que está muito atenta às possibilidades que a linguagem dá, né, a linguagem oral, principalmente. Então, aqui no português do Brasil, ou no português na forma geral, a gente fala sem nenhum. Eu não tenho nenhum centavo. Eu não tenho nenhum centavo. Isso não acontece, por exemplo, no inglês, né? A gente não tem a dupla negação. Se eu faço a dupla negação, eu faço uma afirmação. No português, a gente faz a dupla afirmação, certo? Então, eu falo sem nenhum caráter, eu entendo no português corriqueiro que não tem nada mesmo, que não há caráter, certo?
Mas pela linguagem, se a gente for fazer aí a equação da lógica gramatical, a gente vai ver que nenhum é não mais algum. Se eu sou sem nenhum, significa que eu tenho algum, né? Cancela aí o não com o sem, né? E a gente vai ter o não com o nenhum, aliás. Sem, a gente vai ter algum caráter, beleza? Então, se eu não tenho nenhum, é porque eu tenho algum, certo? Então, tem uma brincadeira aí que o Mário de Andrade faz com essa dupla negação do sem nenhum caráter. E caráter aqui vai ser também uma brincadeira no sentido original da palavra, caráter de caracteres, né? De características, mas caráter também com sentido moral da coisa. Então, a gente vai falar que ele é um herói sem nenhum caráter ou com algum caráter? Depende. Pode ser que o caráter dele seja justamente não ter caráter. Que a característica de Macunaíma é não ter nenhuma característica. Por isso, ele tem todas. E aí tá aí a grande brincadeira dele nascer negro, de ser filho de uma índia e ficar branco, certo? Pessoal, viagem pra caramba, tá? Mas tudo isso a gente consegue tirar a partir da leitura da história, entender a história, né? A brincadeira que o Mário de Andrade está fazendo com a história inteira, certo? E a gente, analisando esse título, né, sabendo que o modernista é aquele que liga, que dá muita importância para a questão da linguística mesmo, a gente sabe que essas coisas não são à toa, não são impensadas, certo? A gente tem em Macunaíma, pessoal, o herói cômico, como uma sátira do brasileiro, certo? É daí que vem o começo da compilação do que é o jeitinho brasileiro, certo? O grande malandro, a figura do malandro brasileiro como esse malandro que se dá bem, que, né, fica fazendo o que fura a fila ali, mas não faz mal a ninguém, furar a fila. Então ele é um anti-herói, ele não faz mal a ninguém, mas ao mesmo tempo ele não faz bem, né? O bordão, ai que preguiça, né? A história, diz na história que, porque tem um tom lendário na história, como se fosse uma história indígena sendo contada, né? E aí diz que Macunaíma nasceu e ele passou 6 anos sem falar nada. A única coisa que ele falava era ai que preguiça. Então esse é um bordão que é super repetido na história, tá, pessoal? Psicológico das grandes cidades, né? A história, pessoal, em um determinado momento, o Macunaíma, né? A história, assim, resumidamente, ele é originário de uma tribo indígena, né? E aí ele vai, para salvar sua tribo, ele tem que ir atrás do Muraquitã, que é uma espécie de amuleto de um povo, né? Do povo dele. E esse Muraquitã foi perdido lá da aldeia e precisa ser encontrado para poder a aldeia sobreviver e não recair em uma praga, alguma coisa do tipo, né? E aí ele vai atrás da Muraquitã. E ele vai parar onde? Na cidade de São Paulo, pessoal. Na cidade de São Paulo, Macunaíma vai chegar lá. E aí ele vai ter que trabalhar. E aí ele vai tentar arrumar emprego. E aí vai vir toda uma representação de como é a grande cidade. Certo, pessoal? Muito divertida essa parte, muito divertida. A linguagem desse livro, ele vai trazer expressões indígenas, vai trazer expressões da cultura negra, né? Vai ter uma cena em que o Macunaíma vai a um terreiro de candomblé, em outra cena, né? Ele tá lá na aldeia dele, depois na cidade de São Paulo. Percebam que ele realmente simboliza a antropofagia, certo? Percebam que ele realmente simboliza essa mistura, essa pesquisa das raízes nacionais na forma da prosa. A gente está vendo isso mais compilado nos poemas, mas a prosa, né, ela consegue fazer isso ser mais explicitado, porque tem mais espaço para ser trabalhado e tudo mais, certo? Pessoal, o Macunaíma, óbvio, não dá para falar só em 15 minutos sobre ele, mas eu quis lançar essa aula aqui para vocês já fazerem algumas atividades relacionadas a esse assunto, que é essa obra, certo? Então, o que tiver ficado de dúvida, o que eu sentir que faltou pra gente completar sobre esse assunto, eu vou trazer na nossa próxima aula online, porque eu consigo interagir mais, e esse assunto é muito denso, é uma obra extremamente densa, que não dá pra se falar tão rápido assim.